O senhor, com a experiência que tem, acha que pode haver impunidade? Essa impressão que se dá agora de que a persecução é adequada, prendeu muita gente e tal, isso pode resultar em alguma frustração nessa fase em que é preciso individualizar para que depois se possa dimensionar as penas? Olha, José, a tendência é que isso pudesse ocorrer. Esses processos que correm nas cortes superiores mostram que, muitas vezes, os nossos órgãos jurisdicionais maiores, como o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, eles não estão aparelhados para esse tipo de situação, que normalmente elas podem ser tocadas na primeira instância. Então, há sim uma preocupação quanto a isso. Porém, eu tenho visto uma grande diligência do ministro Alexandre de Moraes, que tem ficado em cima dessa apuração com bastante rigor e bastante presença. Então, quer dizer, diante dessa postura do ministro Alexandre de Moraes, eu acredito que existe sim uma possibilidade de não ficar nada impune. Até porque seria péssimo para a democracia brasileira nós deixarmos essa situação, ou com sanções eventualmente injustas, ou com situações que efetivamente mereçam punição, na defesa do Estado Democrático de Direito, e a pessoa sai aí sem qualquer arranhão punitivo. Acho isso que seria péssimo como exemplo para a história do país. Mas confio que o ministro Alexandre de Moraes e a estrutura que ele montou no Supremo Tribunal Federal consigam dar vazão a essa necessidade democrática de que essas pessoas sejam rigorosamente punidas nos termos da lei. Vê uma relação direta de Bolsonaro com esses atos do dia 8? Porque ontem mesmo, ao ele participar do evento lá em Orlando, ou antes de ontem, ele dizia que ele não tem nada a ver com isso, que não tem nem que falar sobre esse assunto. E mais do que isso, ele diz, aquele quebra-quebra lá dentro foi feito por gente de dentro e não de gente de fora, acusando o próprio governo de ter destruído o patrimônio, né? Como é que o senhor vê essa declaração dele? Ele pode ser encrencado na justiça por causa dos atos do dia 8 ou não? Não, normalmente as manifestações do presidente Jair Bolsonaro, elas são tragicômicas, né? Porque no meio da tragédia ele consegue dar uma pitada de graça. Quer dizer, imagine o governo federal engendrando aquela situação quando é visível o que aconteceu ali aos olhos de toda a população brasileira. Pior que tem gente que acredita ainda nessas coisas, nessas invencionices quase que infantis de Jair Bolsonaro. Mas eu não quero julgar sem provas, eu não gosto disso. Eu acho que tem que ter provas, tem que investigar. Eu não posso afirmar a priori que Jair Bolsonaro orientou isso, mas que existem indícios que sugerem que ele possa ter feito isso, me parece claro. Né? Tem aquela velha frase que os italianos dizem: se não é vero, é bene trovato, ou seja, se não é verdade, é bem provável. E eu acho que, neste caso, há um conjunto de elementos que estão a sugerir que aquilo foi urdido, que foi arquitetado, que era uma tentativa de golpe de Estado, atabalhoada, como outros nós já tivemos no Brasil no passado, mas uma tentativa de golpe de Estado em que achavam que aquilo ia ser feito e a população se ergueria, as Forças Armadas viriam, o presidente Lula decretaria uma garantia de lei e ordem e mobilizaria as tropas contra si mesmo. Alguma ideia genial deve ter iluminado os mentores dessa história. E afastar a priori o presidente Jair Bolsonaro de ter urdido, participado, articulado uma situação desse tipo seria uma incorreção investigativa muito grande. Portanto, vamos continuar apurando. Acho que Jair Bolsonaro tem vários problemas a enfrentar, vários problemas. Esse é um deles. Tem um processo no Superior Tribunal Eleitoral que podem deixá-lo inelegível, ou seja, ele tem dias tempestuosos pela frente. Essa é a razão pela qual, seguramente, ele não voltou no Brasil. No Brasil, ele teria que dar muitas explicações, inclusive à imprensa, não poderia se encastelar, e ele não tem muito a dizer, a não ser essas coisas bastante tragicômicas que ele acaba dizendo em sua defesa.